Potencializando a criatividade feminina. E esse é o tema da live de hoje, já que a gente está falando muito sobre feminino e uma das características do feminino é a criatividade. Então, como que nós potencializamos essa criatividade ali do feminino? E essa é a nossa 8ª live de uma série de 30 dias de live nesse mês de março. Então, seja muito bem-vindo. Você que está aqui, você que está assistindo gravado, eu espero que eu tenha trazido contribuições aí nessas últimas lives. E hoje a gente vai falar sobre como potencializar a criatividade feminina. Então, dentro do que nós já estudamos, dentro daquilo que nós falamos, né? Essa criatividade, esse fluir do criativo, ele vem muito da energia feminina. Então, quando nós estamos nesse momento criativo, nós estamos ali trabalhando mais esse potencial do nosso crescimento, esse potencial do fluir, esse potencial da abundância do criativo. E para homens também, quando eles estão em momentos criativos, eles também estão utilizando naquele momento a sua energia feminina. E as mulheres, para que ela seja mais criativa, é importante que a gente potencialize essa nossa criatividade, que nós vivenciamos mais dentro dessa criatividade. Porque toda vez que a gente não se encontra no momento criativo, é porque a gente está muito no controle, certo? E estar no controle, ele vai fazer com que a gente se feche mais ali para a nossa energia feminina. Então, deixar fluir, o deixar agir de forma abundante com a criatividade é um dos fatores que nós vamos na live de hoje estar falando para que a gente aumenta essa criatividade, aumenta esse potencial da criatividade. Então veja bem, a criatividade ela é a parte do princípio do ato de criar, do ato de inovar, de fazer algo diferente. Então ali é um momento de estado pensante, um momento de um estado em que a gente realmente traga assim uma amplitude para aquilo que está acontecendo naquele momento, seja para os nossos projetos, seja para uma melhor solução, seja para trabalhar resoluções. Então, quando a gente potencializa nesse mundo de infinitas possibilidades, nós estamos utilizando aí da nossa criatividade. E quando a gente potencializa isso, a gente acaba entrando num estado de flow. Eu acredito que você já entrou num estado de flow. Sabe quando você já engatou numa atividade, numa tarefa que você nem viu o tempo passar? Que você sentiu ali uma total sincronia e ficou muito gostoso estar ali trabalhando naquele projeto, pensando a respeito de uma determinada situação e vindo assim criatividade de todos os lados? Então esse é o momento que você permite entrar num estado de extremo flow, um estado de fluxo de amplitude, aonde você recebe mensagens, né? Mensagens ali do externo vem para sua mente e essas mensagens passam ali para o seu pensamento e o seu corpo ele vai para a ação, é onde você vai para a execução, vai ali para o pensar, vai para colocar ali no papel, desperta esse momento criativo. Então, como é que a gente potencializa isso? Existe a lei da criatividade e essa lei da criatividade, ela tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio dessa lei, ela está baseado em você ter um plano. Mas esse plano, ele tem que estar com um desejo muito bem definido, sabe? Com um desejo muito forte. Então, esse é o primeiro princípio da lei. O segundo princípio é você ter uma imagem desse desejo. E o terceiro princípio é que você afirme constantemente que você já possui esse desejo como se fosse verdade. Então são 3 princípios simples, 3 princípios básicos, mas a lei criativa, onde eu vou reforçar aqui para a gente potencializar tudo isso, é parte do princípio da prosperidade. Primeiro passo, parte desse princípio, que é um desejo muito construtivo, de fazer que algo aconteça,
sabe? De construir realmente aquele desejo. Então, toda vez que eu tenho um desejo, que eu desperto um desejo muito grande, quer dizer que eu acredito, que eu tenho fé que seja possível. E aí eu acabo trazendo, dentro desse meu desejo, eu trago ali uma forte intenção. Então, quando eu tô nessa situação, esse desejo, ele jamais é fraco, ele jamais é morno, e pelo contrário, ele é muito intenso e ele é muito poderoso. Então, quando a gente está nesse estado de encontrar um desejo intenso e poderoso, eu estou trabalhando a prosperidade desse meu desejo, que parte ali do primeiro passo para a gente potencializar a nossa criatividade. Então, quanto mais forte for o seu desejo para o bem, para aquilo que você deseja, mais esse bem chega mais rápido para você. Então, esse desejo, ele vai se dissolvendo. Não existe ali interposição em relação a esse desejo. Pelo contrário, quando o desejo, ele é verdadeiro, sabe, você vai ali caminhando na direção da solução e você vai eliminando todos os obstáculos da prosperidade. Quando eu estava pensando a respeito do tema dessa live para a gente potencializar essa lei da criatividade, e eu falei, vou trazer um exemplo. A gente pode trazer exemplos comuns, pensar num carro, pensar numa casa. E eu estava pensando a respeito disso, pensando até mesmo em relação a um projeto. Mas eu lembrei de uma pessoa muito importante na minha vida. Essa pessoa, ela passou por esse caminho e tem passado por esse caminho e está sendo um excelente exemplo. Eu vou colocar esse exemplo aqui para que você possa, no desenvolver dessa live, começar a sintonizar com aquilo que eu estou falando. E nesse momento dessa sintonia do que eu estou falando, eu vou falar aqui do desejo dessa pessoa. Então, essa pessoa é a minha mãe. E um desejo muito grande, muito forte dela desejo grande dela, final, é de eliminar a série de remédios que ela utiliza. Então ela sabe, esse é o desejo maior, ela sabe que para que ela possa tirar esses remédios, essas muitas medicações que ela utiliza, que dói aqui, dói ali, ela entendeu que ela precisa ali reduzir peso. Ela precisa reduzir peso, ela precisa melhorar a sua saúde, ela precisa se sentir melhor. Então, nesse caminhar, ela veio uma mensagem para ela, que foi um curso de uma nutricionista, de um médico, para realmente ajudar a pessoa a emagrecer. Então, nisso, ela gostou desse curso e ela quis comprar o curso. Ela assistiu e estava muito interessada nesse curso. Eu falei, você está sabendo que ele vai vender no final, né? No final existe a venda. Então, mas se tá bom, se você tá gostando, ela, não, vou acompanhar só os aprendizados. E nisso ela se identificou com tudo aquilo. Então, aquele desejo dela, o maior, que é eliminar medicamentos, né, e melhorar a saúde dela. Então ela viu a oportunidade de começar ali por aquele curso. E ela foi eliminando todos os obstáculos. Quais seriam esses obstáculos, né? Então, assim, falando. No final, no último dia, houve a proposta de venda. Então, no último dia, ela não estava preparada para a compra desse curso, mas ela conseguiu comprar o curso. E aí eu vou continuar aqui com a lei da criatividade e a gente vai prosseguindo e eu vou assimilando o exemplo dela dentro disso aqui. Então, assim, como é que a gente libera profundos desejos, sabe? Para o seu sucesso, para a sua prosperidade. Né? Como é que a gente libera esse profundo desejo que potencializa a minha criatividade? Você faz isso quando o seu foco é o seu primeiro grande objetivo. Então, seu foco tem que estar primeiramente no grande objetivo. Se o objetivo dela fosse apenas perder peso, não sei se ela estaria nesse movimento, mas o primeiro grande foco dela é esse que eu comentei com você.
preciso melhorar a minha saúde para eliminar alguns medicamentos, né? E por que eu falo que se fosse só a questão de reduzir peso? Porque durante esse processo eu ofereci a ela, eu falei, olha, tem um curso de fulano, inclusive está disponível, né? Não quero. Eu quero este, porque ela viu a possibilidade, a solução no curso que ela comprou. Então ela vai aí eliminando todas as interposições. Ela vai se dissolvendo quando ela tem aquele foco, principalmente identificando com os depoimentos que ela viu e ouviu. E sinceramente, não tem nada diferente do outro curso, mas existe ali um desejo muito maior, aonde para ela incluiu também vários outros desejos menores. Então, o que acontece quando você tem um desejo maior? Vários outros desejos menores, eles vão sincronizando. E por que eu tô falando isso para você? Porque, olha, tanto faz. O esforço, ele não é diferente quando você pensa grande e você pensa pequeno. Só que a gente limita os nossos pensamentos, nós limitamos as nossas criatividades quando a gente condiciona a situação. Então, o esforço de você pensar grande, o esforço de você pensar pequeno, convenhamos que é o mesmo. Você tem o mesmo trabalho de desejar, o mesmo trabalho de pensar a respeito e criar a respeito disso. Então, primeiro ponto, para a gente potencializar a nossa criatividade, trabalhar a nossa prosperidade. De que forma? Com um desejo grande, aquilo que você realmente deseja. Faça que isso seja grande, forte, porque ele vai ser o seu foco, vai dissolver todo o caminho. E aí, quando esse desejo ele é grande, ao pouco, essa pessoa ela entra em ação. E ao entrar em ação, você vai ver quando alguém está intensamente nesse movimento, nessa ação, os outros desejos, eles passam a ser importantes na vida e vai acrescentando isso. E aí eu vou voltar ao exemplo. O exemplo que eu volto é o seguinte. Ela comprou o curso, achou metodologia, comprou o curso e ela segue à risca. Se na receita fala lá que tem que usar, por exemplo, uma fruta, você tem que usar abacaxi, e se não tem abacaxi, ela não usa outra fruta, sabe? Se é limão, tem que ter limão. Se é sem limão, é sem limão. Então, segue rigorosamente isso. E nessa potencialização, né? Não tem um mês, já vi grandes resultados nela. E nessa potencialização, ela também começou a entrar em movimento, né? Começou a fazer atividades físicas ali também. Então as outras coisas vão se potencializando. Ela começou a se conectar com outras pessoas, sabe? A ter depoimentos de outras pessoas, trocar ideia com outras pessoas, fazer o network ali com outras pessoas. Você entende como a gente potencializa tudo a partir do desejo maior? E o desejo maior não é questão de emagrecimento, e sim a questão de saúde. Então, primeiro, coloque esse desejo, descubra esse desejo intensamente em você, né? O que é mais importante ali na sua vida? E quando você encontrar esse desejo, coloque ele, utilize frases dizendo para você mesmo: eu desejo o melhor para mim, que eu desejo o mais importante para minha vida e que isso se potencializa na minha vida, e que isso atraia os melhores, as melhores, seja lá professores, seja curso, pessoas, para que venham potencializando. Então, como ela já tinha esse desejo em mente, apareceu o curso certo, o médico certo, a metodologia certa, o cardápio certo, entende? Então, quando você tem realmente um desejo grande e você tá em mente, olha as oportunidades aparecendo, e não adianta ninguém oferecer uma outra receita que ela não compra. Ela comprou aquilo que foi forte e aquilo que foi realmente ali poderoso. Então, nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a escrever os nossos desejos, a saber quais são os nossos desejos e expressar eles sempre de maneira construtiva, né?
aonde você está, aonde você quer chegar. Expresse isso de uma maneira muito construtiva e faça uma lista com vários detalhes. É lógico que dentro dos detalhes dessa lista dela, depois vieram as outras questões. Eu quero diminuir o meu abdômen, eu quero mais fortalecimento, eu quero melhorar minha qualidade de vida, minha qualidade alimentar, minhas funções hormonais. Então, olha só como que essa lista veio tudo agregando e foi potencializando dentro daquele desejo maior, para aquilo que ela realmente quer. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas têm medo de fazer isso, porque elas vão achar que quando elas fizerem uma lista, elas vão estar se delimitando mentalmente que jamais ela pode mudar. E pelo contrário, você revisa sempre, você muda sempre. O que acontece, né? Muitos querem uma qualidade de vida melhor e muitos desejam ter mais dinheiro, não é verdade? Só que o que acontece é que as pessoas não definem como é que ela quer viver. Você quer uma vida melhor? Como é a sua vida melhor? Como é viver uma vida melhor para você? E elas também não determinam o quanto de dinheiro que elas precisam, o que elas vão fazer com isso. Então você entende que para a gente potencializar a nossa criatividade, precisamos ser mais específicos, precisamos trabalhar num grande desejo e listar isso, escrever. Então a gente precisa, eu recomendo que seja realmente escrever. Por quê? Porque escrever provoca pensar. Então você tem algo em mente, coloca no papel, você vai ver o tanto de coisa começa a fluir. Então escrever realmente provoca pensar. Então essas pessoas, elas não especificam, né? Porque elas acham que quando elas especificam algo, tem algumas pessoas que elas acreditam que elas estão até determinando, por exemplo, o que Deus deveria fazer. Só que não é verdade, porque para que Deus se cumpra, ajude a cumprir esse desejo em você, ele precisa saber que ele existe em você, certo? Então assim, você precisa, porque eu tenho certeza, quer dizer, nos exemplos, em tudo, você acaba recebendo sempre algo maior. Eu acredito que você já ouviu uma história a respeito. Gente, eu pedi isso para Deus, mas eu não esperava receber tanto. Eu não esperava tanta abundância. Então, né, elimine ali as suas crenças em relação a isso. Escreva assim, seja o mais abundante possível. Fomente esse seu desejo aí. Porque a criatividade, ela é o quê? Potencializar a nossa criatividade, que é a nossa, é uma grande característica da energia feminina. É exatamente o resultado de desejos, resultado dos nossos pensamentos, é o resultado de uma ação muito deliberada. É assim que nós potencializamos a nossa criatividade. E se tudo fosse possível, como seria a sua vida hoje? E se tudo fosse possível, o que seria exatamente diferente na sua vida hoje? E se tempo e dinheiro não fosse dificuldade para você, você estaria vivendo como? Fazendo o quê? De que forma? Então aí são algumas perguntas para ajudar você a encontrar o seu desejo mais profundo. Porque quando você encontrar o seu desejo mais profundo, você vai colocar ele num papel. Você vai listar, você vai especificar e você vai começar a trabalhar ali o seu potencial da criatividade. E esse é o primeiro passo para você utilizar a lei da criatividade. E existem promessas na Bíblia que fala a respeito disso, né? Tem um versículo que fala: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás, que está em Mateus 7,7. Então existem ali as promessas que a gente não está utilizando. E aqui, utilize da forma correta. Então, tanto faz você pensar grande como pensar pequeno, né? Então, assim, se você tem um desejo, o desejo pequeno e o desejo grande, o seu esforço é o mesmo. Então, pense realmente naquilo que estabelece um movimento que faça com que aquilo seja muito forte para você, a ponto de você não desistir.
E aí você faz a sua lista de desejo, tá? Desperte ali sua criatividade. Quando você escreve, escrever provoca pensar. E isso potencializa muito a característica da nossa criatividade, porque a gente trabalha aí mais o feminino. Então vamos pensar o seguinte, nós estamos no mês de março até o mês de dezembro, nós temos 9 meses. Pense no seguinte, o que você gostaria de realizar até o dia 24 de dezembro de 2023? Por que dia 24? Porque dia 25, junto com o nascimento de Jesus que se comemora, a gente já começa aí colocar o nascimento de um novo projeto. Se você tem dificuldade de pensar a longo prazo, nos próximos 5, 10, 15 anos, vamos pensar só até dezembro. Nós temos 9 meses. Então, até dezembro de 2024... o que você gostaria que fosse realizado na sua vida? Qual é o desejo que você gostaria? E aí, nesse momento, você não olha que você tem 9 meses. Não olha só para isso. E se tudo fosse possível, você olha para a frase que eu falei. Porque se você olhar só para isso, você vai colocar... as condições externas vão te limitar. Ah, mas eu não vou ter tempo suficiente, eu não vou ter estudado o suficiente, eu não vou ter aprendido o suficiente, eu não vou ter o dinheiro que eu preciso para alcançar aquilo que eu desejo. Usa a lei da criatividade. É desejo. É escrever. É como você escrever uma carta para Deus, daquilo que você realmente deseja profundamente do seu coração. Então, até dezembro de 2024, você está vivendo como, onde, de que forma, com quanto de dinheiro, sabe? O quanto que tem ali de saúde, quanto que tem de alegria, quanto que tem de relacionamento, o quanto que tem de espiritualidade. Então pensa a respeito disso e coloca qual é o seu desejo ardente, o seu desejo mais forte. Está na sua vida pessoal, está no seu relacionamento, está na sua vida profissional, porque você tem que escolher aquele, o mais principal. E aí deixe ele muito grande, porque dentro desse principal, os outros, os pequenos que fazem parte dele, eles vão acontecer de alguma forma, tá? Então, vamos colocar no exemplo do início. Se ela tivesse escolhido eliminar tantos quilos, era uma coisa, mas qual que é o desejo dela? Eu não quero mais utilizar esse tanto de medicamento. Eu quero reduzir as minhas medicações, eu quero estar bem saudável. Então, o objetivo dela não é estar magra. O objetivo dela é ter saúde. E saúde para ela é não tomar o tanto de medicamento que ela tem, não ter as dores que ela tem. E para isso, qual foi o caminho que apareceu? Trabalhar primeiramente a questão hormonal dela, a questão de alimentação, a questão de atividade física, e aí onde que encontrou? Através desse curso, que tem receita, tem regras, tem aula, e é cada dia um passo. Como ela está? Nota 10, super animada, construindo aquele objetivo maior, aquele desejo maior, onde ela já se visualiza não tendo mais que tomar aquela série de medicações e nem tendo aquelas dores que ela tem. Percebe como que é diferente quando você olha para o macro ao invés de você olhar ali para o óbvio, certo? Então, pensa ali de forma, e se tudo fosse possível, certo? E quando você definir o que você quer realizar, alcançar ali no final desse ano, ou daqui 2 anos que seja, não sei qual que é a sua meta, mas vamos imaginar que seja ali em dezembro, exatamente daqui a 9 meses. Aí você vai fazendo o caminho de trás para frente, certo? Então, se no dia 24 de dezembro eu desejo realizar esse desejo, o que precisa acontecer 2 meses antes, sabe? 5 meses antes, 7 meses antes, 8 meses antes. Porque quando você olha para isso de uma forma contrária, você começa a perceber ações. E aí você começa a especificar a sua lista, visualiza cada mês antes, você começa a identificar ações. E outra coisa, quando você definir o seu desejo, crie uma imagem. Crie uma imagem desse desejo. Qual é a imagem que vai fazer com que você realmente se sinta realizada, que esse desejo esteja sendo concretizado nessa data? Qual que é a imagem?
certo? Então, assim, a gente usa muito isso em trabalhos de coaching, que é, pega uma parede branca e vamos pintar esse quadro aí do seu desejo. O que que tem ali? É dia? É noite? É um ambiente fechado? É um ambiente aberto? Sabe? Que cor que é esse ambiente? Que roupa que você tá? Quem está com você? De que forma que você está comemorando? Sabe? É um jantar? É um almoço? É um café da manhã? Então, você está vestida de que forma? Quem está junto com você? Quem que vai ali comemorar junto com você? Então, a gente pega isso e faz essa construção. A gente pinta essa tela. E faz mais diariamente. Medita sobre isso. Então, a mulher, ela é muito... A energia feminina, a energia da mulher, ela é muito sensorial. Ela está muito no sentir. E quando a gente fala sentir, a gente usa todos os nossos movimentos. A gente usa a visão, a gente usa o olfato, usa o paladar, usa a audição, a gente usa o tato. Então, assim, quando a gente traz isso para o sentir, é você realmente se imaginar dentro desse quadro que você pintou, dentro dessa tela. Então, se diariamente você vai estar ali presente naquela visão. Fala, nossa, mas todo dia visualizando? Sim. E cada dia você vai se permitindo a uma experiência diferente. Qual a experiência? Se no meu quadro é o ar livre, eu vou sentir o vento tocar nos meus cabelos, eu vou sentir o vento na minha face, eu vou sentir os cabelos balançarem, eu vou sentir a minha roupa voar, né, com leveza. Então, por isso que cada dia você intensifica, medita nesse seu desejo, medita ele usando todos esses sentidos. Se é um café da manhã, se é um almoço, se é uma janta, imagine você tomando o seu café ali e sentindo o gosto do café naquela xícara. Veja qual que é o formato da xícara, observa como que você segura. Então, assim, é experienciar o seu desejo. Então, meditar, imaginar, utilizar os sentidos, né, que a mulher feminina tem, que ela é muito sensorial. E quando a gente tem muita dificuldade de utilizar os nossos sentidos, é porque a gente está um pouquinho distante da nossa essência feminina. Nós estamos afastando um pouquinho mais do nosso sentir, porque o feminino é leveza, o feminino é sentir. Então, diante desse quadro de imagem, vai potencializando toda a sua criatividade, né? Imagine você percorrer o caminho que você está, potencialize. Então, se o seu desejo é um veículo, se imagine dirigindo. Se é uma casa, se imagine cada dia vivenciando um cômodo dessa sua casa, o que ela tem, sabe? Visualize, traz isso para dentro da sua vida, da sua imagem, para que você possa realmente meditar nele, né? E olha só, escreve uma carta com todos esses detalhes de tudo aquilo que você deseja. Escreve uma carta para Deus e coloca dentro da sua Bíblia. E aí, cada dia, não esqueça de meditar. E abra essa carta no final do ano. Tem uma história de um livro que ele fala assim, das intenções que as pessoas colocam quando escrevem uma carta para Deus. Então, duas mulheres. Uma, nessa carta, colocou os desejos mais profundos do seu coração. E ela determinou um prazo para isso. E a outra, ela colocou um desejo, mas que não era o mais profundo do seu coração. O que acontece? A mulher que escreveu verdadeiramente aquele desejo mais profundo e dentro do seu sentir, que ela realmente abriu seu coração ali, contou para Deus os detalhes, como ela queria, de que forma que ela queria, pasme, se realizou em menos de um ano em várias áreas da sua vida. E a outra ali que se limitou nas suas vontades e intenção, julgando que era muito aquilo que ela estava pedindo para Deus, do pouco que ela pediu, o pouco ainda não se tinha se manifestado. Então, entende? Então, se você vai escrever e vai pedir para o Criador, por quê? O trabalho é o mesmo, o esforço é o mesmo. Então, coloque ali os desejos do seu coração, potencialize ali sua criatividade, leva para o seu sentir, meditando diariamente, colocando nesse quadro. Então, vamos fazer um combinado?
seja sincero com você, seja muito sincero com você. O que é mais importante que você pode fazer hoje, que está mais próximo do seu desejo mais profundo? Então vamos lá? O que de mais importante você pode fazer hoje para estar mais próxima do seu desejo mais profundo? Talvez escrever essa carta pode ser uma ideia para você. Talvez escrever, colocar para fora esse seu desejo, certo? Então assim, não segure essa informação com você, não segure essa vontade com você. Potencialize, saia da intenção do que você gostaria que se eu tivesse. Você quer? É importante? Faz sentido? Tá no seu coração? Potencialize isso. Comece a escrever, veja o grande, sabe? Utilizando aquela pergunta: e se tudo fosse possível? Como eu estaria vivendo? O que eu estaria fazendo? Como eu estaria me sentindo? Então engrandeça o desejo dentro de você. E a gente faz isso escrevendo, porque escrever provoca pensar. E aí você vai entrar num estado flow, num estado de criatividade, de abundância, de amplitude, onde você deixa ali fluir. Se permita, se dedique a esse tempo. E se tentou a primeira vez e não deu certo, não desista. Tenta novamente, certo? E começa se perguntando: o que, em primeiro lugar, qual o desejo que você quer que se realize na sua vida? Em primeiro lugar, tá? Porque nós desejamos várias coisas, mas potencialize aquilo que para você é mais importante, certo? E engrandeça isso. Então, foco. Coloque aquilo em primeiro lugar. Seja honesta consigo mesmo, seja específica consigo mesmo, seja sincero consigo mesmo. Porque é só assim que a gente trabalha, né, o nosso sentir, certo? E em seguida você vai colocando ali os seus desejos, as suas afirmações. É importante que a gente afirme, é importante que a gente medite diariamente, é importante que a gente intencione, é importante dizer pra gente que nós merecemos, que tudo vem a mim com facilidade, entendeu? É você ter fé, porque a prosperidade tem muito a ver com a fé. Então a prosperidade tem a ver com o desejo, né? E desejo ali tem a ver com a fé, se aquilo é importante para você. Se não, é uma simples intenção. Você acha que não é possível para você. Então experimente as dicas utilizadas de hoje, né, para que você possa realmente potencializar a sua criatividade, utilizando o primeiro passo dessa lei, da lei da criatividade, que é realmente ter um plano para o seu desejo intenso, para o seu desejo forte e profundo. Ele não é morno e nem é fraco, ele é forte e profundo. E se tudo fosse possível? Então não limite as suas condições externas, suas condições atuais, para que você limite ali os seus sonhos. Não faça isso com você. Não seja dura com você. E é isso. Assim finalizamos a live de hoje, falando sobre como potencializar a criatividade feminina, que está dentro das características da nossa energia feminina. Então, é o momento onde a gente entra exatamente no estado de amplitude, no estado de criação e aonde a gente empreende, que é onde a gente se torna muito criativa. A gente cria um modelo de mundo com muita intenção, certo? Então é isso para a live de hoje. Eu espero que você tenha gostado dos ensinamentos, né? Amanhã teremos mais lives ainda sobre mais feminina e empreendedora, com essas dicas, com essas contribuições de valor para você, para que você cresça, para que você evolua, porque esse é o convite que eu faço para você no mês da mulher. Vamos evoluir o nosso feminino, vamos potencializar a nossa criatividade, para que a gente possa, assim, de fato, viver com mais leveza, com mais amplitude, utilizando mais os nossos sentidos sensoriais e empreendendo, seja na vida de uma outra pessoa, na vida de uma outra mulher, mas que a gente possa potencializar, porque olha só, quando uma mulher sobe, ela leva todas as demais juntas, tá certo?
Então, deixa seu curtir, se você gostou, compartilhe com quem ama. E até amanhã. Beijo, beijo, tchau, tchau.